Boa noite, queridos irmãos. Esta é a penúltima mensagem da série de exposições no Evangelho de Mateus. É a penúltima mensagem da primeira parte da série, porque a série vai ter mais de uma parte, o Evangelho ele é longo, né? Então essa é a penúltima da primeira parte da série. Então, se porventura, por algum motivo, você perdeu alguma mensagem desta série, eu quero encorajar você, eu quero convidar você aí ao canal da igreja no YouTube. Todas as mensagens estão lá e você pode maratonar essa série com qual objetivo? Com o objetivo de você compreender, entender o Evangelho que estamos estudando, para que a aplicabilidade dele na sua vida, no dia a dia, seja mais eficaz. Então, fica aqui o meu incentivo para você entrar lá no nosso canal e assistir as mensagens. Por hoje, convido você a abrir lá no capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Nossa leitura e exposição seguirá dos versículos 12 a 17. E com os olhos nesse texto, eu quero estudar com você sobre o início ministerial do rei, parte 1. Por que parte 1? Porque na semana que vem vai ter a parte 2. Então vamos lá, se você abriu aí, acompanha com fé a leitura da palavra que diz assim: Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Até aqui a leitura, convido você a reclinar sua cabeça e orar comigo. Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de poder ouvir a tua palavra, mas sobre todas as coisas de poder te adorar, te cultuar nessa noite em ajuntamento. Obrigado pela oportunidade, isso é um privilégio para nós. E nesse tempo, clamamos ao Senhor para que o Supremo Professor, o Espírito Santo, possa falar a cada coração e que de fato cada um aqui possa sair edificado, encorajado e desafiado a viver a vida para a tua glória, com aquilo que o Senhor falar a cada coração. Essa é a minha oração, é a nossa oração e eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, creio que seja possível notar em nossa própria experiência que vários eventos que se iniciam em nossa caminhada, ela segue como se fosse um padrão de sequência. Alguns eventos, ou a maior parte deles, tem uma razão de acontecer, o local em que aconteceu e ações a partir desse acontecimento. Pensa comigo, por exemplo, no trabalho, no emprego. Houve uma razão pelo qual você começou a trabalhar, um local, né, o ambiente de trabalho em que você iniciou e as ações devidas naquele início de trabalho. Pensa comigo, por exemplo, naquele dia glorioso em que você efetivamente casou. Consegue trazer em memória esse dia? Tem alguém aqui com mais de 30 anos de casado? Nossa, é bastante. Que coisa boa, né? Consegue se lembrar daquele dia glorioso? Aquele dia fantástico? Pois bem, teve uma razão pelo qual você se casou. Eu tenho certeza disso. Um local que você casou. Você talvez casou na praia, né? Talvez você foi casar num gramado, talvez foi casar numa chácara, na igreja mesmo, ou como no meu caso da minha esposa, nós casamos no seminário. Teve um local para você ir morar. Casa, apartamento, sítio e por aí vai. E além disso, ações que foram requeridas de você nesse dia glorioso e no início também do seu matrimônio. Veja,
você teve razão, local e ações. As novas amizades, que talvez agora não são tão novas, teve uma razão, ainda que despretensiosa para iniciar, um local pelo qual você conheceu aquele amigo, aquela amiga, e ação foi requerido para que aquela amizade se efetivasse. Então nós poderíamos aqui ficar pensando várias outras situações, circunstâncias na vida que se iniciaram na sua própria existência, que passou por isso que eu estou chamando de um padrão. Razão, local e ações. Agora, por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo você refletir sobre isso? Porque o autor no nosso texto, ele vai justamente nos levar a esse padrão. Querido, o autor do Evangelho, Mateus, ele vai mostrar a razão pelo qual Jesus iniciou o seu ministério público na terra, no local em que ele iniciou, o local que ele começa o ministério e a sua primeira ação ministerial. E eu quero ver com você nessa noite como é que isso vai acontecer no nosso texto, como é que vai desdobrar o nosso texto, e depois disso eu quero fazer algumas lições práticas, ou trazer algumas lições práticas para as nossas vidas. Na esperança do próprio Senhor já falar ao teu coração, a razão pela qual Jesus inicia o ministério dele aqui na terra é porque era cronograma divino. E eu quero que você estude comigo esse texto, o versículo 12 aí do nosso texto. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Queridos, Mateus, ele mostra para nós que após Jesus receber a notícia que o seu arauto, precursor e primo, João, havia sido preso, e a razão pela qual ele foi preso, eu creio que nós sabemos, provavelmente a razão, e aqui, dados do próprio Evangelho, que ele foi preso, foi por conta daquela exortação ousada a Herodes Antipas, do incesto que estava ocorrendo naquela família, na família dele, e João dá essa exortação e ele passa a ser preso. Muito bem, porque ele foi preso, Jesus, que estava na Judéia, voltou para Galileia. E é interessante porque Jesus ele ficou um bom tempo na Judéia. Existe um gap aqui do fim do texto da semana passada até o nosso texto. E esse é um tempo em que Jesus fica na Judéia, e ele faz coisas lá. Lucas vai registrar algumas coisas. O que nós não temos condições é de pontuar o tempo em que ele fica na Judéia. Esse intervalo entre o registro da tentação até o nosso texto, o início aqui do ministério público de Jesus, nós não temos como quantificar esse tempo, mas o fato é que ele fica lá na Judéia. E aí o texto informa que ele então, depois desse tempo, no tempo em que o primo dele foi preso, ele retorna a Galileia. O autor aqui não dá muitos detalhes sobre isso, porque de fato não é o seu objetivo. Mas uma coisa que eu quero te dizer aqui nessa noite, é que Jesus ele não voltou para a Galileia porque João foi preso. E numa primeira leitura, parece que é isso. Então ele ouviu que João, que estava na Judéia, onde Jesus estava, foi preso, então ele, foi então para Galileia. Não. O que Mateus está fazendo aqui, ele está nos informando o que aconteceu. No momento histórico, no momento da existência de Jesus e João, João foi preso e nesse tempo histórico, Jesus então foi para Galileia. E o que vai fortalecer essa tese é justamente a palavrinha ouvir no nosso texto. A palavrinha ouvir, ela sugere para nós, quando João foi preso, Jesus se mudou. A palavrinha não sugere porque João foi preso, então Jesus teve que ir para Galileia. Então é justamente esse aspecto de momento histórico em que Jesus está na Judéia, João é preso, então o que ele faz? Ele vai para Galileia. Sabe qual versão isso é claro? Porque na nossa versão, aqui eu estou usando NAA, ou na ARA que você está usando, ou NVI, isso não está muito claro. Se você tem um aplicativo, ou você tem condições, você mudar lá a versão, colocar NVT, a NVT é a que melhor traduziu esse texto, porque lá vai estar escrito assim, quando Jesus soube que João havia sido preso, ele então voltou a Galileia, com essa expressão do momento histórico daquele tempo. Jesus não se muda porque João foi preso. Mas qual foi a razão? Por que Jesus fez essa mudança de região longe? Será que Jesus talvez estava com medo do que estava acontecendo? Com certeza não.
Será que Jesus ficou com medo porque o seu primo foi preso e ele poderia ser? Também não. Concordo com um certo autor, e ele chamado de William Hendrickson, quando ele afirma que o Senhor sabia que para cada evento em sua vida havia um tempo determinado no decreto de Deus. E sabia também que o momento apropriado para a sua morte ainda não havia chegado. Não era tempo de carregar a cruz e morrer pelo pecador. Então o que ele fez? Historicamente, sendo conduzido pelo Pai, ele foi para Galileia. Nós temos um registro em Lucas que mostra que onde Jesus estava, aconteceu um alvoroço e o povo não queria ele ali. Humanamente falando, nós poderíamos olhar para o texto e falar assim, não, Jesus se mudou. Sabe por quê? Porque lá em Lucas vai dizer que o povo expulsou ele daquela região. E aí Jesus então não teve para onde ir. Coitado de Jesus, ele vai para Galileia, numa região que conferia talvez para ele um pouco mais de sossego. Humanamente falando, nós poderíamos seguir disso. Mas não há homem algum que vá atrapalhar o projeto de Deus. O que Jesus fez foi por expresso cronograma divino. Essa mudança foi estratégica. Então, razão pelo qual Jesus começa o ministério onde ele começou, porque fazia parte do projeto de Deus. Na sequência do texto, ele mostra para nós então o local que Jesus começou. E o local é Cafarnaum, meus irmãos. O texto não esconde, ele é bem claro, terra de Zebulon e Naftali. Versículo 13 diz, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Então veja, quando Jesus ele muda da Judéia para Galiléia, ele estabelece Nazaré. Por que Nazaré? Porque Nazaré foi a cidade que ele cresceu, não que ele nasceu, mas que ele cresceu. É a casa dos papas, dos papais. E ele foi para lá. Depois de um tempo que ele está lá, ele sai de lá de forma abrupta. Por quê? Porque Lucas vai registrar que Jesus foi perseguido e o pessoal não queria ir lá. E aí então ele sai de forma abrupta e vai para onde? Para Cafarnaum, uma cidade à beira-mar. Cafarnaum significa vila de Naum. Naum significa compassivo. Logo, Cafarnaum nós poderíamos sugerir aqui como a vila da compaixão, da misericórdia, da consolação. Era uma cidade extremamente estratégica, afinal ficava na rota comercial ao norte do Mar da Galileia. Não só judeus moravam lá, mas muitos gentios moravam por lá. Foi a cidade, por exemplo, que Jesus realizou muitos milagres. Foi a cidade, por exemplo, de vários discípulos do próprio Senhor Jesus, que inclusive Mateus vai dizer que essa é a cidade que se torna para Jesus sua própria cidade. Capítulo 9, versículo 1 de Mateus vai trazer essa informação. Então Cafarnaum, onde Jesus foi, tem muita relevância na sua vida e ministério. Ele sai, veja, de uma cidade pequena, sem expressão como Nazaré, uma aldeia agrícola no subúrbio da antiga capital daquela região e vai para uma cidade extremamente expressiva. Uma cidade que a pesca é muito forte, com mais de 2.000 habitantes. E essa era a região que antigamente se chamava Zebulon e Naftali. Naquele tempo de Jesus, quando Mateus está registrando, não se chamava isso, se chamava região da Galileia. Mas agora o autor diz que Jesus vai para Cafarnaum, então região de Zebulon e Naftali. Bom, a informação que nós temos em mãos é, Jesus começa o ministério em Cafarnaum. Agora, por que ele agora, o autor, ele vai mudar a fala dele? Porque perceba, no versículo 12, ele vai dizer que ele muda para a região da Galileia. E agora ele diz Zebulon e Naftali. Por que ele muda isso? Por que o local onde ele inicia o ministério é esse local? Por conta da profecia. Olha comigo aí, os versículos 14 ao 16, o que diz? Isso aconteceu para se cumprir. Olha só que interessante. Cumprimento de profecia. O que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. O que ele disse? Olha lá o versículo 15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O texto de Mateus, que ele está se referindo, da sua forma aqui, é o texto que está lá de fato em Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Olha o paralelo aqui, que legal, dos textos. Olha lá. Então, para o lado de lá, Mateus, do lado de cá, Isaías.
Isaías está escrito, mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É uma citação completa que Mateus faz no seu evangelho com aquilo que Isaías havia falado cerca de 700 anos atrás, aproximadamente. E é interessante pensar o contexto de Isaías para entender o que acontece em Mateus. Isaías está olhando adiante, está vendo que o povo da região de Zebulon e Naftali, que no tempo do próprio Isaías, era a região de Zebulon e Naftali, tá ok? Esse era o nome. Naquele tempo, o povo iria enfrentar grande angústia, terrível angústia. Então ele, lá no capítulo 9, ele está proferindo uma profecia para trazer esperança para o povo, para os leitores. Uma profecia cheia de esperança num tempo futuro. Agora, note algo de interessante. Todos esses eventos, para Isaías, é futuro, na perspectiva dele. Mas ele vai usar verbo que está no tempo perfeito, já em Isaías. Olha que interessante. Ele vai usar no tempo perfeito. O tempo perfeito é o tempo do passado. Por que Isaías faz isso? 700 anos antes. Por que ele faz isso? Bom, talvez a grande questão é que nós chamamos isso na teologia de pretérito profético. O que isso quer dizer? Isaías fala com tanta convicção que é como se já tivesse acontecido. É certo que vai acontecer e ele utiliza os verbos no passado para conferir ao povo que está lendo e está vivendo muita esperança. Sabe quem usa isso no Novo Testamento? O apóstolo Paulo. Ele vai usar essa mesma didática. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8:30, ele vai dizer: e aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Nós não estamos glorificados ainda, mas é tão certo que vai acontecer que Paulo parte do pressuposto que é isso, vai acontecer, então vamos se alegrar e vamos ter esperança. Essa é a didática que Isaías está usando, trazer esperança para um povo que estava vivendo já no tempo de Isaías em trevas, não só o seu próprio coração, mas também pensando política e aquelas regiões e questões materiais. Então, o autor sacro lá no Antigo Testamento está olhando para frente, fala assim, olha, realmente Deus tornou desprezível, olha, realmente está vendo sofrimento, mas lá no futuro, e em Isaías um futuro próximo e um futuro longo, de fato, isso vai passar, porque Deus vai mandar uma maravilhosa luz. Quando a gente olha para o nosso texto em Mateus, quando nós voltamos os olhos para o nosso texto em Mateus, nós percebemos que ao morar e passar grande parte do seu ministério em Cafarnaum, na região de Zebulon e Naftali, Jesus está cumprindo a profecia. Aquele povo que estava em trevas, agora viu uma grande luz. Jesus, de fato, inicia o seu ministério aqui, nas condições onde talvez seriam piores, as pessoas vivendo umas situações terríveis, e ele começa o ministério onde há trevas, onde há escuridão, onde há sofrimento. E talvez esse é um ponto mais importante do que entender o local onde Jesus inicia o ministério. A sua presença é luz em minhas trevas, é esperança a um povo sem esperança. E é justamente isso que Mateus está afirmando em nosso texto. Pensa um povo que vivia em trevas como hoje em dia, uma escuridão, afastado de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, já passou em algum lugar e que esse lugar é reconhecido como sombra da morte? Porque é isso que tanto Isaías quanto Mateus vai falar daquela região. É uma região onde está a sombra da morte. Você já passou por algum lugar e aí você se perguntou como é que alguém pode viver aqui? Não só condições econômicas, mas aquela opressão que você sente. Um estado ruim, tristeza, sem esperança. Você olha para o rosto, tem esperança. E o que eu digo, não necessariamente economicamente falando pobreza, mas pensando em pessoas milionárias também, outros ambientes, todos os ambientes possíveis. Você falou assim, nossa, como é que a pessoa pode viver aqui? Como é que ela vive nessa terra desse jeito? Ela está numa escuridão, está num estado depressivo, ela está cada vez mais afundando.
Já passou em algum lugar assim? Conheceu alguma pessoa nesse sentido? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque é esse o lugar que Jesus iniciou o ministério. E é tão interessante porque ele vai para um lugar, como eu disse, estratégico, porque é um lugar que tem tanto judeu quanto gentio. Perceba que o fim do evangelho é Jesus dizendo para a igreja, prega o evangelho a toda criatura. Jesus começa o seu ministério, um ambiente onde tem todo tipo de pessoa. Tanto judeu quanto gentio. E ele começa aqui. E ele traz luz, porque ele é a própria luz. E o que o autor, sobretudo, quer ressaltar aqui é o contraste que existe entre a escuridão sombria daquele povo e a luz que chegou. Isso é Jesus, gente. Essa é a esperança viva. Ele está entre o povo, ele cumpriu a profecia e ele começa o seu ministério. William Hendrickson diz que existia um hino popular que dizia: o mundo todo estava perdido nas trevas do pecado, mas Jesus é a luz do mundo. Sua presença traz esperança, claridade na escuridão e certeza de transformação. E aí é ali que ele começa o ministério. E qual é a primeira ação ministerial de Jesus? A primeira ação ministerial de Jesus é a sua própria pregação. Ele vai pregar. Olha ali o texto, versículo 17, e último do nosso texto antes das aplicações. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, se vocês se lembram, a mensagem de Jesus aqui é a mesma de João lá no capítulo 3. Inclusive, foi eu que fiz a exposição daquele texto. No capítulo 3, versículo 2, se você folhear aí, você vai perceber, ou se você olhar mesmo na sua Bíblia, dependendo do ajuste, da diagramação dela aí, talvez você vai ver logo ali, do lado. É a mesma pregação, é o mesmo conteúdo. O ponto é que quando João Batista ele profere as palavras, essa pregação, essa proclamação, ele é posta dentro de um contexto do Antigo Testamento, em que João Batista é dito como precursor do rei, como arauto do rei. Ele é a voz que clama no deserto. É a mensagem dele. Então, ele está anunciando na sua mensagem para o povo se arrepender, porque o rei está vindo e ele vem estabelecer o seu reino. Então, em João é isso. Em Jesus, as mesmas palavras, ela tem uma outra conotação, porque primeiro, nós olhamos a mensagem de Jesus a partir da expressão daí em diante. Daí em diante é um ponto-chave aqui, porque daí em diante está dizendo o seguinte: olha, até agora Jesus estava sendo preparado, ele veio, daí em diante ele começa o ministério, vai mudar a dinâmica do evangelho a partir de agora. Daí em diante é chave. Então, quando nós olhamos a mensagem de Jesus com a expressão daí em diante e com o contexto dele ser luz entre as trevas, entre um povo que vive em trevas, nós chegamos à seguinte conclusão: que tanto a sua mensagem quanto a sua presença é um composto infalível de luz na existência do povo que vive em trevas. Jesus é a luz que ilumina o mundo. Sua mensagem coloca as pessoas que estão na escuridão na luz, tira do reino das trevas e põe no reino da luz. É um composto, ele é a luz e a sua mensagem é o que leva as pessoas para a luz do teu reino, que ele inaugurou com a sua chegada. Um outro ponto a considerar, diferente de João Batista, é que a mensagem de Jesus aqui, ela acompanha um tom de urgência. Por quê? Porque ele é o rei messiânico. É ele que está falando. Então essas são as diferenças aqui entre João Batista e Jesus nesse contexto. Muito embora a mensagem seja a mesma, existe diferença sim. E o tom da mensagem é: arrependam-se. A urgência é: arrependam-se. Arrependam-se e arrependam-se. Sem arrependimento, ninguém virá ao Senhor. A ideia de arrependimento no texto é aquela mudança geral, e que em outras palavras significa uma transformação radical de uma pessoa, uma guinada fundamental envolvendo mente e ação, renunciar a desejos, suas vontades, como diz Spurgeon, seus espinhos e abrolhos. Arrependam-se, porque o reino está próximo.
o reino está próximo. Na constituição do reino está próximo, o que Jesus está falando em outras palavras é, o reino chegou, ele é chegado. Isso é verdade de todo o evangelho de Mateus, porque o reino vem com Jesus Cristo. Arrependam-se. Meus irmãos, até aqui então nós podemos juntos analisar a razão de Jesus começar o seu ministério público, e era porque era cronograma divino. Vimos o local que ele começa, que é Cafarnaum, e a razão de começar em Cafarnaum, cumprimento profético. E vimos a sua ação, primeira ação no ministério público, que é a sua pregação, a sua proclamação com conteúdo, arrependam-se. Lembra do início da mensagem? Razão, local e ação. Como acontece na nossa vida, aconteceu no início do ministério de Jesus Cristo. E a pergunta que eu tenho para fazer a você é, o que nós podemos refletir e praticar a partir disso? O que nós podemos trazer para mim e para a tua vida a partir disso? Eu quero pensar com vocês algumas coisas, e a primeira é a seguinte. Primeira coisa que eu quero pensar com você. Deus governa e guia a história conforme Ele apraz, e precisamos descansar nessa verdade. Essa é a primeira coisa que eu quero ressaltar na sua mente e levar para o teu coração nessa noite. Você se lembra que Jesus ele muda de região, cidade? Que Ele faz isso porque Ele segue o cronograma do Pai na missão na terra? E sabe, nós podemos observar Jesus seguindo o cronograma divino. Por exemplo, estudamos o Evangelho de João inteiro já. Se você se recorda, Jesus ele não se entregou no tempo que o povo achava que Ele tinha que se entregar. Ele saiu, Ele foi para outro lugar, Ele falava, não é chegada a minha hora, eu tenho que fazer outras coisas ainda. Era cronograma do Pai fazer Jesus ir para a Galileia, porque ali era para começar um ministério, porque ali havia trevas, e o ministério deveria começar ali, e estrategicamente era o lugar onde faria sentido o mandamento que Ele daria à igreja. Não é para pregar o evangelho a toda criatura? Muito bem, Ele já começa o ministério num ambiente onde só não tem judeu, mas tem também os gentios. Mudanças parece algo muito comum no ministério de Jesus. Agora, sabe, meus irmãos, parece que mudança, ela ocorre em nossas vidas de diversas formas. As mudanças, elas vêm acontecendo na minha e na tua existência, na nossa caminhada, às vezes a gente nem sabe o porquê. Agora, qual tem sido a nossa prática frente às mudanças rotineiras que as circunstâncias da vida têm me levado? Será que eu sou daqueles que costumam questionar? Porque às vezes dá vontade de questionar. Será que é se irar? Será que é dar um jeitinho brasileiro para fazer o que eu quero e trazer a coisa como eu acho que tem que ser? Sabe, talvez nós estamos esquecendo que existe um Deus que reina de forma eterna e soberana. E nós precisamos descansar nessa verdade, apesar dos pesares. Aí você se pergunta, mas não tem que fazer nada não? Eu vejo Jesus fazendo muita coisa. Ele dá o jeito, ele descansa, mas ele age. Eu não tenho que fazer nada quando as coisas mudam na minha caminhada e eu não sei o que eu tenho que fazer, quando o emprego acaba, quando outras coisas acontecem nos relacionamentos, dentro da minha casa, mudanças, os planos estão prontos, aí cai. Era para eu estar num lugar, agora eu tenho que estar em outro. Eu não tenho que fazer nada não? Tem, claro que deve. Você deve fazer tudo, guarde isso, deve fazer tudo que está ao seu alcance, de forma obediente aos valores do reino de Deus, prescritos em sua palavra. Você deve fazer, mas aquilo que está lá no texto bíblico. Para que eu possa ser obediente a Deus quando as coisas da minha vida vão mudando. E essa é a dinâmica da vida, as coisas mudam, coisas acontecem. Uma doença aparece, eu não estou esperando, a coisa não dá certo lá no emprego. Era para tudo dar certo, mas não deu. Eu compro uma coisa, o negócio estraga, não era para estragar, estragou. Como é que eu lido com essas mudanças que acontecem, embora ou ainda que sejam pequenas? Eu olho para o texto bíblico e eu obedeço a palavra do Senhor. E eu descanso na verdade de que, muito embora as coisas estão saindo do meu controle, existe um Deus que tem o controle sobre tudo e está guiando a história, como Ele guiou a vida de Jesus, Ele guia a minha e a tua existência. Sabe, vai chegar um momento, e pode chegar um momento, em que você não vai ter mais o que fazer. Já fez de tudo, tudo certo, tudo correto, tudo coerente. Seu papel nesse momento é confiar e descansar
que o Deus que reina sobre tudo e todos, o Deus que governa e guia a história, há de conduzir a sua de tal forma que Ele seja exaltado. E como estamos na terra para glorificá-lo, isso basta. Deixa eu te dizer uma coisa, aquieta teu coração, meu irmão e minha irmã. Aquieta o teu coração. Encontra consolo na palavra do Senhor e no Deus da palavra. Lembre-se que a vida não é sobre nós, é sobre Deus e o que Ele espera de nós. Então confie e obedeça. Descanse. Mudanças estão acontecendo na sua caminhada? Elas estão difíceis? Elas estão doloridas? Você às vezes não sabe o que fazer? Confie. Fez de tudo corretamente? Descanse. Porque existe um Deus que sabe o fim desde o começo. E deixa eu te dizer, Ele está com você. Confie e descanse. Está doendo? Eu imagino. Tem mudanças que ocorrem nas nossas vidas que nós não queremos, nós não esperamos. No nosso coração, lá no fim, a gente até acha que é injusto. Mas o nosso Deus é justo. E nós somos filhos dele. Confie e descanse. Essa é a primeira coisa que eu quero refletir com vocês a partir do que estudamos. A segunda coisa é, após um período de trevas em nossas vidas, Deus trouxe luz e como cidadão do reino dos céus, devemos levar a mensagem do evangelho às pessoas. Sabe, meus irmãos, um dia muitos de nós, se não todos os presentes, esteve em uma condição de trevas. Muito parecido com aquela região, mas deixa eu te dizer, Jesus veio e trouxe luz. E é isso que Jesus faz quando Ele entra na vida de alguém, Ele traz luz. Ele dá fim às confusões, Ele é quem ilumina e traz claridade com tudo aquilo que antes era embaçado e complicado. Ele limpa, esclarece. E podemos notar isso, essa verdade no texto bíblico em diversos momentos, com diversas pessoas. Podemos notar isso na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Agora todos nós podemos enxergar como deve ser enxergada a vida, porque o nosso óculos agora não está embaçado mais, não está escuro mais, não está podre mais. O nosso óculos, querido e querida irmã, meu querido e minha querida, é o óculos do Evangelho. E ele traz claridade para nós. Ele nos ajuda a viver e a enxergar a vida da forma como ela tem que ser enxergada e vivida. Aquelas pessoas naquela região precisavam da luz, que é o Evangelho, é Jesus, para viver a vida como deve ser. Nós um dia precisávamos e nós a temos. Devemos viver a vida como o Evangelho ensina, com os óculos do Evangelho. Agora, muito embora a luz está em nós, muito embora desfrutamos da presença do Senhor, muito embora temos o Evangelho como a base, como enxergamos a vida, nós vivemos num mundo onde as trevas ainda existem, onde o pecado está habitando entre nós. Nós não fomos tirados da presença do pecado ainda. O mundo terrível está ao nosso redor. Basta ligar a televisão, basta andar nas ruas. Mas mesmo que seja verdade isso e o é, a presença do Evangelho, da luz, também é uma realidade ainda hoje. Ainda hoje. E nós como igreja somos quem temos essa verdade. Nós temos a luz do mundo, nós temos o conteúdo, a mensagem, Jesus nos entregou essa mensagem. Ele pregou, Ele foi a luz no tempo dele, Ele preparou um povo, Ele prepara a igreja, e Ele fala, agora vão. E o povo começou a pregar, chegou em mim e em você. E nós desfrutamos da luz e fomos colocados na igreja. E a mensagem lá do primeiro século é a mesma. Muito bem, eu fiz isso, mandei você que a igreja fazer. Vão e espalhe a mensagem que é a luz do mundo, um mundo que continua em trevas. Pessoas ao nosso redor estão em trevas. Pessoa do nosso cotidiano tem sofrido. Que possamos ser bênção, que possamos levar a mensagem para que de fato a luz brilhe sobre eles possam enxergar a vida como deve ser enxergado. Um tempo atrás assisti um vídeo de um jovem que estava na frente de uma balada, e ele estava fazendo várias perguntas, e aí ele fez a pergunta, e ele não era cristão, né? E aí ele fez a pergunta para um crente, que estava passando ali ocasionalmente, passando na frente, eu não sei o que estava fazendo, e aí aquele jovem virou para ele e falou assim, cara, você não precisa de uma noite, você precisa só de Jesus. É disso que você precisa.
É disso que você precisa. Hoje, no grupo, eu achei muito legal, porque uma irmã aqui da nossa igreja falou que ela tem um desafio de pregar o evangelho para 3 moças, 3 mulheres. E uma delas é umbandista. Desafio grande, né, meus irmãos? Eu fiquei feliz quando ela estava falando, porque eu vi ela assim, ansiosa, temerosa, falando assim, eu vou falar, vai ser desafio, mas eu estou ali intencionalmente olhando. Que o Senhor abençoe ela, mas abençoe todos nós, que possamos ter esses olhares atentos, onde nós estamos, se é um salão de beleza, para você que é mulher, se é um cabeleireiro, para você que é homem, não é, barbeiro, perdão, desculpa gente, um barbeiro, eu não vou cabeleireiro, eu vou no barbeiro, tá, só para ficar claro. É que isso é normal lá na minha terra, mas não é aqui, né, não vou me explicar muito. Mas, onde você for, no seu trabalho, seja intencional. Deixa eu te lembrar, a luz que pairou na região de Zebulon e Naftali, pairou também no teu coração. E pessoas precisam dessa luz. Então pregue. Tempo e fora de tempo, pregue. Um outro jovem hoje pela manhã falou do seu patrão. Eu posso ser uma testemunha, que eu possa conseguir, que ele possa vir à nossa igreja, quem sabe conhecer Jesus e vir à nossa igreja. E que Deus vá abençoando cada um de nós, na missão que nós temos de pregar o evangelho, a luz, a muitas pessoas que estão em trevas. Amém? Eu quero refletir uma outra coisa com você, e essa é a última coisinha que eu quero pensar com você. O chamado ao arrependimento é para crentes e descrentes. É para crentes e descrentes. Eu quero lembrar você que o arrependimento é uma mudança de direção em nossas vidas, um desvio de rota, um desvio de nossos desejos e ações pecaminosas e uma volta a Cristo para o perdão de nossos pecados particulares e a graça necessária para caminhar em obediência. Quem disse isso foi um teólogo chamado Michael Enlet. Jesus, em sua mensagem aqui no início do seu ministério, ele está chamando descrente ao arrependimento, é fato. Pessoas que não fazem parte ainda do reino dele. Afinal, como alguém que é depravado, está caído e longe de Deus, vai fazer parte do reino se não crer e se arrepender dos pecados? Então é a mensagem de Jesus. Quer participar do reino? O reino chegou. E eu sou o rei. Arrependa-se, creia, se arrependa. Essa é a mensagem de Jesus. Então, se tem um descrente aqui, e só você pode julgar no seu coração, ou você que está me ouvindo é um descrente, não creu em Jesus, ou a mensagem que você que está aqui vai mandar para um descrente. A mensagem é para você que está me ouvindo aí, que recebeu essa pregação. A pessoa que te enviou, ela está muito bem intencionada, ela quer que a luz brilhe sobre você, então você me ouça. Você me ouça. Não deixa para amanhã o que pode ser feito hoje. Se você não se arrependeu dos pecados, se você ainda não creu em Jesus Cristo, a chance é agora. Deixa eu te dizer, o perdão e a justiça que encontra-se na cruz de Cristo é suficiente para te colocar no reino e te fazer uma nova criatura. Então, se você não creu e não se arrependeu, é tempo de fazer isso. E deixa eu dizer uma coisa só, a última, para você que não é crente. Existe um arrependimento que ele não tem como mudar. Ele é imutável, ele é irremediável. É o arrependimento de quando você, que não se arrependeu, não creu em Jesus na terra, se deparar com ele na eternidade, para julgamento. Aí o arrependimento não vai valer mais de nada. Então, se você não creu ainda, é tempo de entregar a vida ao Senhor, crer, confiar no Senhor como Senhor e Salvador da sua existência. Agora, de fato, o arrependimento não é só para quem é incrédulo, é para mim e para você, cristãos. E aqui é um ponto extremamente importante para nós refletirmos. Muito embora a mensagem de Jesus seja de fato para incrédulos, Jesus nos lembra do arrependimento que nós deveríamos ter diariamente. Somos instados pela palavra do Senhor a se arrepender dos pecados e viver uma vida de obediência. Quando erramos, pedir perdão, restaurar relacionamentos, aquele negócio que você já sabe, que nós pregamos domingo a domingo aqui. É necessário arrependimento genuíno. Olha para mim, você que é crente.
Nós falhamos com o Senhor e com as pessoas ao nosso redor diariamente, e ainda que seja pequeno, não passa panos quentes. A gente tem mania às vezes de olhar, mas eu só errei isso aqui. Mas a pessoa não ficou chateada. Você sabe que você errou, você sabe que foi grosso, sabe que foi grosso, e está ali, só passando panos quentes. Não passa. Está errado. O padrão de vida que Deus espera de nós é alto. Ou porque é alto, eu sou pecador, então eu tenho que, então eu vou, sabe como é? Viver assim, não. Eu clamo ao Senhor e quero chegar cada vez mais perto. O arrependimento deve fazer parte da minha e da tua vida constantemente, frequentemente. Precisamos buscar a santificação, implica se arrepender dos nossos pecados e pedir perdão. O pastor Gilberto leu um texto aqui de 1 João, que vai falar justamente isso. Olha, você é pecador e você vai pecar, e se você acha que não é pecador, você está fazendo Deus mentiroso. Não, você erra, nós erramos. E como é que eu vou pedir perdão se eu não estou arrependido? É pressuposto arrependimento para eu ir e pedir perdão, para eu restaurar relacionamentos, para ter transformação na vida. Deixa eu te perguntar, você tem algo do que se arrepender nessa noite? Se arrependa, pois saia daqui convicto de que você tem que mudar coisas na sua vida. Nós não somos perfeitos, é verdade, mas não quer dizer que nós devemos viver a vida num padrão baixo. E desculpe falar, medíocre. Às vezes nós vivemos assim. O que você precisa se arrepender essa noite? Dói, né? Quando nós estamos cheios de justiça. A justiça pertence ao Senhor, meu irmão e minha irmã. Se arrependa e vive a vida. Sabe, teve um momento muito curioso na minha caminhada como líder de jovens, líder de música, não que eu cantava, não canto, mas lá na terrinha, 10 mil habitantes, a igreja conta com o que tem, né? Eu não cantava igual, mas eu conseguia trabalhar, toco um pouco de violão, sabia trabalhar, e chegou num determinado momento, que inclusive eu conheci esse jovem, na minha segunda pregação. Na primeira pregação, quando eu preguei pela primeira vez na minha vida, eu era um jovem, um adolescente, e eu preguei para 3 pessoas naquela oportunidade, eu já falei aqui, né? Eu preguei para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque não foi ninguém me ver pregar, e eu preguei igual. Eu abri a igreja, eu fiz a introdução, parecia culto normal, e eu dei boas-vindas, e eu peguei o violão, 3 louvores, fiz dízimos e ofertas, porque lá era assim, né? Fiz oferta, orei pelos dízimos, ai que loucura, né? Orei pelos dízimos e ofertas, e ninguém. E aí fui pregar, achei que preguei 50 minutos, tinha falado 20 minutos, e um suador, não tinha tamanho, e não fiz apelo, mas orei para que o Senhor pudesse abençoar, foi um treinamento, né? O Senhor estava lá comigo aquele dia. E aí eu concluí tudo mais. Na segunda vez também estava lá as 3 pessoas, até que daqui a pouco chegou a quarta. Quem que era? Esse jovem. Ele era de Tenente Ananias. E eu não sei, não me lembro qual é o estado. Mas o que eu me lembro que a pesquisa que eu fiz da cidade era uma cidade minúscula, pelo que eu me lembro. O nome dele é Josemar. Lembra até hoje. Se ele ouvir essa mensagem, ele sabe que é dele que eu estou falando. E nós construímos uma amizade e tudo mais, e ele entrou para a igreja, ele era um presbiteriano, e entrou na igreja lá batista, não tinha igreja presbiteriana do Brasil lá, naquela circunstância, ainda não tem, né? E aí criamos uma amizade, e aí ele começou a trabalhar com meu pai, demos um emprego para ele, foi muito legal, foi muito bacana. De vez em quando trocamos conversa lá no Instagram. E aí o irmão Josemar, para as tantas, vira assim para mim, olha, eu vou ter que dar uma pausa aí em algumas atividades na igreja. E eu falei, mas por que, José? O que está acontecendo? Eu tenho feito coisas erradas. E eu não tenho senso de que eu deveria me arrepender dos pecados. Na hora eu não entendi, eu falei, o que esse guri está falando? Não, pensei em guri, porque não falava assim, né? Eu falei assim, mas o que ele está pensando da vida dele? Ele falou assim, eu não estou conseguindo me arrepender. Eu não estou sendo confrontado com a palavra, o Espírito Santo não está falando comigo. Eu estou vendo um ativismo. Eu tenho que sair disso. Hoje eu entendo essa perspectiva, as ações que ele tomou talvez são um pouco questionáveis, mas depois ele voltou, depois de um mês ele voltou. Agora eu estou bem. Por quê? Porque agora eu estou arrependendo de todo o pecado que eu cometo, ainda que minúsculo que seja. E isso foi um aprendizado para mim.
Ele disse, eu tenho que me arrepender todo dia, porque eu erro todo dia. Eu não posso dormir sem me arrepender e pedir perdão. Eu não quero viver assim. Baita aprendizado ele deu para mim naquele dia. E sabe o que mudou? Sabe o que mostrou que realmente ele se arrependeu? É que ele entendeu a dinâmica da vida, de que não era parar de fazer o que ele está fazendo de errado, é substituir para aquilo que tem que ser feito certo. Ele entendeu a dinâmica da vida cristã, que era despir e revestir. Eu tiro o que está errado, eu não quero mais, mas eu coloco o que é certo no lugar. Não devemos acreditar que o arrependimento é somente um processo de parar de fazer aquilo que é errado com as pessoas e com o próprio Deus, mas o processo de parar de fazer o que é errado e começar a fazer o que é certo. Nisso é possível enxergar o arrependimento. E Paulo vai falar isso no capítulo 4 aos Efésios. Ele vai falar assim, olha, se você luta com mentira, não minta, fala o quê? A verdade. Não é só parar de mentir, é fazer o que é certo. Faça isso. Isso é requerido de quem faz parte do reino de Deus. É um súdito do rei, é um filho do rei. Se arrepender implica nisso, e isso não é fácil, meus irmãos, mas é possível viver assim. Sabe por quê? Porque nós temos a presença grandiosa, e gloriosa e graciosa do nosso Deus conosco. Então, querido, se tem algo de errado na sua vida, se tem algo que você tenha que se arrepender, analise, se arrependa, peça perdão, mas não se esqueça que não é só vou deixar de fazer, porque isso não vai acontecer. É você deixar de fazer o que é errado e fazer o que é certo. Vou fazer o que é certo, porque é requerido de mim. E assim eu quero viver para a glória de Deus. Quando eu olho para a mensagem de Jesus, eu entendo. Eu já tive um momento em que a mensagem de Jesus veio direto para o meu coração e eu nasci de novo. Mas a mensagem de Jesus só me lembrou, quando eu estava estudando, que a minha vida é de um arrependimento constante, ainda que seja a 100ª vez, porque é requerido de nós, como cidadãos do reino, viver uma vida em santidade, e assim eu quero viver a minha caminhada. Você também? Vamos orar? Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que nós temos de poder meditar na tua palavra nessa noite. Que privilégio! Minha oração é que aquilo que nós refletimos, de alguma forma, possa ter ido a cada coração. Nós entendemos nessa noite como foi o início ministerial do seu Filho Jesus, o Rei. Nós entendemos a razão pela qual ele começou o ministério onde começou, o local e a primeira ação dele. E a partir disso, refletimos que o Senhor está guiando a história e está guiando a nossa história. Nos ajude a lidar com as mudanças que ocorrem na nossa existência. Nos ajude também a sermos ousados e pregar o Evangelho, porque a luz que pairou naquele tempo, pairou no nosso coração, e nós desfrutamos dela e da presença dela. Ajude-nos a sermos ousados, a pregar o Evangelho com ousadia, como os apóstolos fizeram em Atos, e que possamos nos arrepender constantemente dos nossos erros. Não nos deixe viver uma vida mediana, Senhor. Nos ajude a viver uma vida que te engrandeça e te glorifique. E é fato, apesar de qualquer coisa, o Senhor será glorificado. Mas nos ajude, porque esse é o anseio do nosso coração. E para aquele que está me ouvindo e ainda não se arrependeu dos pecados, eu oro para que o Senhor, porque só o Senhor pode abrir o coração dele ou dela, então independente de quem está ouvindo, Senhor, que tu possas abrir o coração e que essa pessoa que está me ouvindo possa se arrepender e falar, Senhor, eu arrependo dos meus pecados e eu creio no seu Filho Jesus. E que possa começar uma nova vida a partir disso, te buscando, compreendendo a tua palavra, os teus mandamentos, a fim de viver para o Senhor e não para si mesmo. Grato sou por esse tempo, por essa oportunidade. Eu coloco todos nós diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe. É isso.